Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Livraria Leitura no Shopping Del Passeio. Olha só que interessante. O cantor, compositor e escritor Pingo de Fortaleza resgatou a participação feminina na música do nosso estado, com o livro Pérolas, o feminino no cancioneiro cearense, 1900 a 2017, histórias e relatos de vida, uma obra rica em fotografias, partituras, documentos e informações. Pra te dizer que quando a tarde cai... Todos já conhecem Pingo de Fortaleza como artista, cantor, músico e compositor. Mas e o Pingo pesquisador? Esse está bem presente no livro Pérolas, o feminino no cancioneiro cearense, 1900-2017, histórias e relatos de vida. Ele contou pra gente como surgiu essa obra. No início da década de 2000, 2002, eu fiz um disco chamado Solo Feminino, onde eu compus algumas canções e tocava violão e as cantoras interpretavam minhas canções. E aí foram 16 cantoras, Mona Gadelha, Tete, Fátima Santos, muitas, né? E aí esse disco teve uma boa repercussão pelo fato das mulheres estarem cantando as músicas, e ser algo solo, né? O violão apenas e voz. E 2 anos depois eu fiz o Solo Feminino 2, com mais 16 mulheres e o Tony Maranhão tocando piano. Solo Feminino 2 é voz e piano. E quando eu fiz o Solo 3, que aí eu coloquei mais 16 cantores, eu consumando com os grupos, dava mais de 60 cantoras e tal. Então eu achei que eu poderia escrever algo sobre a historicidade das mulheres na música cearense, baseado inclusive também num livro que eu tinha lançado em 2013, chamado Pérolas do Centauro. Então, eu fiz o livro, só que, historicizando, desde o início do século XX. Em um país de pouca memória, toda pesquisa histórica tem suas dificuldades. O trabalho de pesquisa ele é sempre um trabalho assim, que exige um pouco de esforço, mas nós temos muitos colaboradores, eu tive muitos colaboradores, não posso deixar de citar o Nirês. O Nirês é um poço de memória e um poço também de pessoa que contribui com a pesquisa do outro, né? Ele tem um material e ele disponibiliza esse material. Então, o material realmente das precursoras do início do século, eu me recorri muito ao Nirês. Quanto à parte já das cantoras de rádio, já tem o Marciano que tinha escrito um livro, então eu pude consultar outros livros, né? Na década de 60, dos festivais, realmente eu tive que ler um livro também de uma escritora que escreveu sobre os festivais, Priscila, e a partir da Priscila eu recorri, fiz um recorte do feminino dentro dos festivais, o feminino dentro do pessoal do Ceará, da Massa Feira, né, e da década de 80, aí eu já estou inserido, ficou mais fácil, né, identificar. Lógico que existem muitas lacunas, você nunca contempla todas, né, mas eu acho que eu citei muitas, mais de 200, 300, 400 nomes de cantores, talvez. Além da pesquisa histórica, o livro chama atenção também pelos relatos de vida de cantoras. Em cada capítulo, eu procurei uma ou duas para exemplificar e falarem das suas experiências de vida, do seu início, das suas famílias e tal, porque na verdade o meu texto, a minha prosa é mais sobre a história. Não, ela começou em tal canto, fez tal disco, fez tal livro, lançou tal livro e tal e tal. Eu procurei percorrer esse caminho e deixei as falas individuais sobre as suas vivências, sobre as suas experiências, sua formação, suas famílias, para as próprias cantoras. Existe um depoimento da Gorete Almeida, da cantora Gorete Almeida, que é exemplificante, porque ela é de um segmento que a gente considera de música da noite, aquela cantora que canta um repertório não muito autoral e que canta basicamente na noite, em restaurantes, bares e tal. E o depoimento dela foi muito contundente, a história dela, a história de vida dela, saiu de casa, os pais ao descobrirem que ela cantava, colocaram-na para fora de casa e etc, etc. Então, esse depoimento foi tão marcante que a partir do depoimento dela eu idealizei um documentário que eu lancei, nós passamos no Cine Benfica, vamos passar em março no Cine São Luís, chamado Mulheres na Noite, Música em Fortaleza. Ao ler o livro, podemos perceber bem claramente a importância da contribuição feminina na nossa música. É pioneiríssima. Eu acho que nós temos, assim, no começo, inclusive, toda a parte de formação era mais dedicada às mulheres, que eram as professoras de piano, sabe? E nós temos muitas compositoras, com partituras no início do século já, lançando suas partituras, E você tem mulheres já sendo gravadas na década de 20 do século XX, Em 1927, por exemplo, Francisco Alves grava Hilda Matos, uma música em cada lado de um disco. Você tem a primeira voz feminina em 1937, a Tapuia, cearense de Baturité. Não só no campo da composição, mas principalmente no campo da interpretação. Da interpretação você vai ter
as mulheres eram majoritárias nos programas de rádio. Você vai encontrar mulheres contribuindo com a questão étnica, né, como a Cacique Pequeno, você vai encontrar cantores cantando mais o feminismo como um grupo, né, a Jorge Guedes e outros que estabelecem isso como importância no seu trabalho, a Eliane Brasileiro, a Malu Miranda, né, a questão indígena também, uma cearense cantando em línguas, várias línguas, né, indígenas. Então você vai ter esse recorte e agora na contemporaneidade uma diversidade de mulheres em todos os gêneros. Você tem uma banda heavy metal que eu cito aqui, só de mulheres. Então é impressionante, então é muito marcante, muito sólido essa contribuição. Cai para um sertão despetalado, morrer como jasmim areia. La 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 la. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita aqui mesmo, na Livraria Leitura. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi O Fim do Alzheimer, do médico Dale E. Bredesen. Na obra, o autor mostra que o Alzheimer não é uma única doença, e sim muitas que são impelidas por diferentes mecanismos, se manifestando de diferentes formas e em diferentes idades. Na publicação é apresentado um programa detalhado com maneiras de reequilibrar mecanismos do corpo, ajustando fatores do nosso estilo de vida, como nutrientes, níveis de hormônio, estresse e qualidade do sono. Já o livro nacional mais vendido foi Me Poupe, de Natália Arcuri. A autora, que é jornalista e ficou conhecida em todo o país por conta do sucesso do seu canal de vídeos com dicas de como economizar dinheiro, agora lança esta publicação, que tem como proposta ajudar os leitores a poupar e evitar compras compulsivas, seguindo os 10 passos para nunca mais faltar din-din no seu bolso. E o livro de autor cearense mais vendido foi Poesia que Transforma, de Braulio Bessa. O autor, natural de Alto Santo, interior do Ceará, conquistou o público com seu primeiro livro de poesias. Agora emociona os leitores com mais 30 dos seus poemas, que tanto têm encantado os brasileiros. O livro é ilustrado pelo artista baiano Elano Passos e traz depoimentos de fãs de todos os cantos do país. O Náutico promoveu sua primeira noite do livro. Na ocasião, houve doações, trocas e feira de livros. O ponto alto foi a entrega da premiação do primeiro concurso de literatura de cordel da Flinal. Essa é nossa imagem literária da semana. Ano novo está se iniciando. Começamos tudo outra vez, mas nada é igual, tudo é inédito. É o que mostram os versos de Piscar de Olhos, do poeta Antônio Miranda, que inspiraram o nosso clipoema de hoje. A narração é de Emanuel Bruno. Um piscar de olhos será inédito. Um sorriso, embora maldado, será inédito. A vida não tem reprise, cada momento será somente aquele momento. Um instante de dor não será duas vezes, como também um instante de prazer não se repetirá. Outras dores, alegrias, prazeres virão, mas serão outras. O replay da vida fica com nossas lembranças, saudades. Com esses belos versos, encerramos o último Papo Literário de 2019, desejando a todos vocês, aqui com a equipe do programa, boas energias para 2020. Feliz Ano Novo!